Saúde a todos com a paz do Senhor. Iremos dar continuidade ao estudo dos Efésios. A gente começou no vídeo semana passada e iremos continuar. Iremos ler Efésios capítulo 1, do versículo 3 até o versículo 14. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Neste trecho, neste parágrafo, nós vemos o apóstolo Paulo fazendo um agradecimento, louvando a Deus pelas bênçãos concedidas. Quais foram as bênçãos concedidas que ele menciona? Nós vimos nessa leitura. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Muitos estão buscando as bênçãos materiais. Muitos estão olhando para o que é visível. E o que o Senhor nos concedeu é muito além daquilo que nós podemos ver. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo a Coríntios, na primeira carta, ele fala: aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. É muito além do que nós podemos imaginar. É muito além do que nós podemos descrever, desenhar, ou até mesmo figurar. É muito mais do que isso. E ele vem bem dizendo o nome do Senhor por essas bênçãos, por tudo aquilo que o Senhor tem feito pelo seu povo. Primeiro, ele agradece pelas bênçãos, todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Que através de Cristo, ele nos concedeu um lugar especial no céu. Lugar esse de honra, lugar esse em que não haverá mais choro, nem pranto. O nosso Deus nos preparou um lugar especial.
como diz um louvor da harpa cristã, nosso Redentor foi preparar um lugar de repouso e esplendor. Brevemente chamará para a pátria descansar, nós os salvos do mundo enganador. E o refrão vem dizendo, desejamos ir lá. Desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. É muito mais do que nós podemos imaginar. Um lugar de repouso, esplendor, um lugar em que o Senhor preparou para nós com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Outra bênção que o apóstolo Paulo vem agradecendo, vem louvando a Deus, vem bendizendo o nome do Senhor por isso. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Eu não sou teólogo, eu não sou um estudioso profundo da Bíblia, eu estudo para me alimentar e agora estou com aquilo que o Senhor já tem me dado, trazendo também para agora quem quiser assistir, aprender daquilo que o Senhor me deu, né? Eu venho trazendo agora este conhecimento. E o que eu quero lembrar para vocês aqui é que muitas pessoas têm se enganchado com a doutrina da predestinação, com ensinamentos que mais atrapalham do que ajudam o cristão. Por quê? Chegou um certo período em que as pessoas pregavam uma vez salvo, salvo para sempre. Então, a questão aqui que o Senhor tem elegido, nós podemos levar pelo conhecimento que a gente tem de política, foi eleito, mas não quer dizer que vai assumir. Nem sempre ele assume o cargo. Foi eleito, mas nem sempre assume o cargo. Então, ele vem agradecendo por ter elegido, nos elegido. Ele vem bendizendo o nome do Senhor por isso. E o Senhor nos elegeu antes da fundação do mundo. Ele separou este povo para servi-lo. Antes da fundação do mundo. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Ele nos elegeu para ser dessa forma. Se nós vamos ser, aí vai depender de nós. Se vamos ser santo e irrepreensível, vai depender de cada um de nós. É necessário nós buscarmos a santidade, como a Epístola aos Hebreus diz, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não tem condição de nós vermos ao Senhor se nós não buscarmos a santidade. Não tem condição de nós chegarmos a receber essas bênçãos espirituais nos lugares celestiais se nós não formos santos e irrepreensíveis. O Senhor nos elegeu para isso. Nós devemos buscar a santidade, a ser irrepreensíveis. E Ele vem dando graça por isso. Segundo o beneplácito da sua vontade. Foi da vontade de Deus nos eleger. A sua boa vontade, o seu desejo. Para que isso tudo? No versículo 6 nós podemos ver para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Foi para louvor e glória do seu nome. Não foi para que nós fôssemos maiores do que ninguém, diferentes, sim,
mas não melhores do que ninguém. Ele nos elegeu para que nós fôssemos agradáveis a Deus, para louvor e honra da sua glória. Para louvor e glória da sua graça. Foi por isso que ele nos fez agradáveis. Foi por isso que ele nos escolheu. Foi por isso que ele nos elegeu. Nós devemos buscar isto. Através de quem? De Cristo. Todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. É pelo sangue de Cristo que nós alcançamos essas bênçãos. A remissão das ofensas. O povo de Israel aprendeu desde os primórdios, quando o Senhor enviou pelo seu servo Moisés as leis, as formas de culto, todos os mandamentos. O povo de Israel aprendeu que era necessário para a remissão dos pecados um sacrifício, um derramamento de sangue. E nós tivemos essa redenção através de Jesus Cristo, uma redenção que não precisava mais se repetir. Era o preço necessário a ser pago. Deveria ser um homem. Deveria ser o sangue do homem derramado pelo próprio homem. Então, em Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. O interessante é que essa parte do texto é como se não tivesse ponto nem pausa. O apóstolo Paulo ele vem trazendo tudo quanto o Senhor fez por nós de uma vez só. Em quem temos a redenção, ele tornou abundante para conosco a sabedoria e prudência. Ele nos fez conhecer tudo aquilo que nós necessitamos para estar diante de Deus. Versículo 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Qual é o mistério da sua vontade? De tornar a congregar. Propuseram no seu coração o próprio Deus tornar a congregar todas as coisas. Voltar à harmonia. Essa harmonia que foi quebrada quando Lúcifer propôs no seu coração estar num lugar acima das mais altas nuvens e ser semelhante ao Altíssimo. Então ele propôs no seu coração ser semelhante ao Altíssimo, e aí o Senhor fez ele descer de cima a baixo. O orgulho, a vaidade. Nós vemos isso no capítulo 14 do profeta Isaías, no capítulo 28 de Ezequiel. O Senhor, através do profeta, ora está falando de um homem, mas é uma profecia que também remete à queda de Lúcifer. Então, esse mistério, o mistério da vontade de Deus é de tornar a congregar, voltar a trazer harmonia ao reino. Voltar a trazer harmonia. Tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Não é tornar a congregar as pessoas. Não é tornar a congregar os anjos. Não, é todas as coisas. Tornar a congregar todas as coisas.
na dispensação da plenitude dos tempos. E esse tempo aqui não é o tempo Cronos, o tempo que nós marcamos no relógio. Aqui é o tempo Kairos, tempo de Deus, em que nós não temos essa compreensão. Nós vemos no Salmo, vemos também em Pedro, na carta de Pedro, ele falando que para Deus 1000 anos é como um dia, e mil anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Não faz diferença, esse é o tempo de Deus. Para nós, 1 minuto, para quem tem responsabilidades, para quem deseja alcançar algo na vida, 1 minuto é super importante, não quer perder nem um segundo. Mas para Deus, esse nosso tempo em que nós vivemos é uma coisa que não faz diferença. Então, a plenitude dos tempos. Esse tempo aqui, no original grego, é o tempo de Deus, é o Kairos. Tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feito herança. Nós, o povo, a humanidade, feito herança. Havendo sido predestinado. Mais uma vez aqui, predestinado. Essa predestinação, como muitos têm se enganchado, de dizer que uma vez salvo, salvo para sempre, eu quero trazer aqui uma ilustração básica, simples, que muitas vezes nós temos, por exemplo, uma massa de milho, ela é pré-cozida, está pronta para comer? Tá não, ela precisa ir ao forno de novo, ela precisa finalizar, para que ela venha estar cozida. Predestinado, ele foi selecionado para aquilo. A humanidade foi preparada para um propósito de Deus. Não quer dizer que ela já está pronta e vai assumir aquele propósito, mas ela está predestinada para aquele propósito. Conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. A vontade de Deus, como diz lá em Tiago, é que todos os homens se salvem. Com o fim de sermos, para quê? Para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Todos aqueles que esperaram a salvação, todos aqueles que esperam o retorno de Cristo, aqueles que permanecem fiéis em santidade, em fidelidade, vamos aguardando, estaremos esperando para sermos, com o fim, para louvor da glória de Deus, para louvor e bendizer o nome do Senhor, louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Então a palavra da verdade veio a todos os homens, o ensino. Jesus Cristo veio para a remissão, para que você venha fazer parte deste povo que vai adorar, vai exaltar o nome do Senhor na glória. Era a posição que Lúcifer tinha de estar no ministério de louvor, adorando a Deus, que ele perdeu, agora vai ser substituído. Substituído por quem? Pela igreja, pelo povo fiel, pelo povo santificado, lavado e remido no sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Ouviu a palavra, creu, se arrependeu, foi batizado nas águas. Não necessariamente, se não for batizado, não quer dizer que não possa ser salvo. O ladrão da cruz não deu tempo de ser batizado, certo? Mas é como o Senhor Jesus Cristo diz por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê, for batizado, será salvo, mas quem não crê será condenado. E tendo a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. O evangelho e que a igreja deve pregar, o evangelho que Cristo ensinou é o evangelho da salvação.
Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Não é a vida carnal, mas sim a vida espiritual. O evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Sem esse Espírito Santo, nós ficamos sem rumo. Sem esse Espírito Santo, essa palavra que nós lemos, ela não surte efeito na vida de ninguém. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é necessário nós sermos selados. O que é um selo? Um selo é uma garantia, uma autenticidade, que isso é de Deus. Você reconheceu, você recebeu a Jesus Cristo como seu Salvador, agora você busca ser selado com o Espírito Santo, e quando você é selado com o Espírito Santo, você não tem mais uma vida perdida, e sim direcionada, e pode alcançar também as mansões celestiais, o qual, o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança. Ele é uma garantia para a redenção da possessão de Deus. Aquilo que ele fala lá no versículo 3, as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, ele está agradecendo aqui, continua agradecendo, aqui é como se fosse um louvor, ele está agradecendo e está mencionando todas as dádivas do Senhor, né? E essa última dádiva que ele fala é o selo do Espírito Santo, foste selado com o Espírito Santo, o qual é o penhor da nossa herança. Se você não é selado, se você não recebeu o Espírito Santo de Deus na sua vida, não tem como você participar. O qual é o penhor, é a garantia. Ali é uma forma de você dizer assim, vou participar, recebi. Para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, é necessário nós sermos gratos a Deus, e o apóstolo Paulo aqui está agradecendo por todas essas bênçãos. Não só na vida dele, mas na vida do povo de Éfeso, na vida da igreja do Senhor, daqueles que confessaram o nome do Senhor, que vão ser abençoados com bênçãos espirituais nos lugares celestiais, que foram remidos pelo sangue do Cordeiro, que receberam o selo da promessa, e isto tudo para a glória de Deus. Que o Senhor possa abençoar a todos vocês que estão assistindo esse vídeo até o final. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Se você foi abençoado por esta palavra, compartilhe esse vídeo para a honra e glória do nome do Senhor. Amém?